nome é Bianca, sou professora de ciências e hoje nós vamos continuar falando sobre células. Vamos falar das estruturas que compõem células procarióticas, eucarióticas, células animais e vegetais, dando continuidade à aula anterior. Anteriormente, nós falamos sobre a diferença entre células procarióticas e eucarióticas e agora vamos falar de forma mais específica dessas células. As células procarióticas, além da característica da ausência de núcleo, em que o material genético fica disperso pelo citoplasma, ela apresenta uma estrutura chamada parede celular, que fica exterior à membrana plasmática. Então, é uma estrutura mais rígida, que envolve a célula, envolve a membrana plasmática e delimita o seu formato, conferindo algumas características para essa célula. Outra característica muito importante é a ausência de organelas, que são essas estruturas que realizam funções. Então, a célula procariótica, a única organela que ela tem são os ribossomos, que nós vamos falar daqui a algum tempo sobre eles, mas que já adiantando, a função desses ribossomos é produzir proteínas. Então, todo tipo de célula tem essa organela, mesmo uma célula muito simples, como a célula procariótica ou bacteriana. As células eucarióticas, nós podemos classificá-las em animais ou vegetais. Então, primeiro, vamos falar das células eucarióticas animais, como essa que vocês estão vendo aí. A célula eucariótica, por definição, ela tem o núcleo, que é uma estrutura que tem o material genético, DNA delimitado, e elas também são formadas por várias organelas, essas estruturas que desempenham funções no metabolismo celular. E agora nós vamos falar especificamente de cada uma das organelas. A primeira organela que nós vamos falar são os ribossomos, que são as organelas que não estão apenas nas células eucarióticas. São as únicas organelas que aparecem também nas células procarióticas. Elas podem estar soltas no citoplasma ou podem estar aderidas a outra organela, chamada retículo endoplasmático rugoso. Em qualquer uma dessas situações, os ribossomos têm a função de produzir proteínas, e isso é fundamental, porque a célula ela é constituída por vários tipos de substâncias, sendo uma das principais a proteína. Então, é fundamental que a célula consiga produzir essas proteínas para continuar o seu funcionamento e também permitir a sua sobrevivência. A próxima organela que vamos falar é o retículo endoplasmático rugoso, que já foi mencionado anteriormente. Ele é uma estrutura que tem esse nome de rugoso porque apresenta vários ribossomos aderidos em sua superfície. Se os ribossomos têm a função de produzir proteína e eles estão na superfície do retículo endoplasmático rugoso, a função dessa organela também é produzir proteína. A próxima organela que vamos falar é o retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomos aderidos à sua superfície, então a sua função é outra. Enquanto o retículo endoplasmático rugoso, devido à presença dos ribossomos, produz proteínas, o retículo endoplasmático liso, devido à ausência dessas estruturas, ele produz outra substância, que é o lipídio, que são as gorduras. Então, uma célula também precisa de lipídios, principalmente na sua membrana plasmática, e parte dessa produção vem do retículo endoplasmático liso. O complexo golgiense é uma organela que é constituída por várias vesículas, que são sacos achatados e membranosos, e tem a função de receber e transportar determinadas substâncias que são produzidas pelas células. Então, as proteínas, quando elas precisam deixar a célula, elas são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, são direcionadas para o complexo golgiense e o complexo golgiense faz esse transporte. Coloca as proteínas nessas vesículas e expulsa essas vesículas da célula, mandando essas proteínas para outros lugares. As mitocôndrias são organelas responsáveis pela produção de energia na célula. A célula precisa de energia para todas as funções que ela executa, para produzir proteína, produzir lipídio, fazer reparos celulares, transportar essas substâncias, mandar essas substâncias para fora da célula, dentre outros processos. Então, na mitocôndria acontece a respiração celular aeróbia, que é a extração de energia de alguns nutrientes, principalmente os carboidratos, e aqui dando ênfase na glicose. Então, quando
o ser vivo oferta glicose para as células, as mitocôndrias conseguem queimar essa glicose e extrair energia através desse processo chamado de respiração celular aeróbia, que acontece nas mitocôndrias. Os lisossomos são organelas que são responsáveis pelo processo de digestão celular. O que isso quer dizer? Elas conseguem degradar substâncias, transformando substâncias grandes em substâncias pequenas. Os lisossomos conseguem fazer isso porque são organelas que contêm muitas enzimas, que são substâncias que têm esse poder de acelerar reações químicas, esse poder de degradar determinadas moléculas, né, transformando moléculas grandes em moléculas menores. Então, os lisossomos fazem esse papel de transformar as substâncias para que elas fiquem de um tamanho que a célula consiga aproveitar e também conseguem defender a célula. Então, quando uma substância estranha entra, os lisossomos, como vocês podem ver aí na imagem, eles conseguem capturar esse corpo estranho, que no caso aí tá com o nome de patógeno, conseguem degradar esse patógeno a partir dessas enzimas que eles têm em grande quantidade e destruir esse patógeno, né, de forma que ele não cause mal à célula. E por último, temos os centríolos, que são organelas fundamentais para a divisão celular. Então, quando uma célula eucariótica ela vai se dividir, os centríolos conseguem orientar essa divisão e permitir com que uma célula dê origem a outra com todas as características, fazem com que o material genético ele seja separado, o citoplasma e as organelas também. E para finalizar, como falamos da estrutura geral de uma célula animal, com todas essas organelas que vimos aí anteriormente, vamos falar também da célula vegetal, que também são células eucarióticas, mas elas têm algumas diferenças das células animais, porque elas conseguem realizar um processo chamado fotossíntese, que é a produção do seu próprio alimento. Então, a produção de uma matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Então, a célula vegetal, ela continua tendo aquela estrutura que nós vimos anteriormente, membrana plasmática, citoplasma, núcleo, porque é uma célula eucariótica, organelas, com a diferença de que ela tem organelas adicionais. Antes de falar das organelas adicionais das células vegetais, é importante falar que essas células têm uma parede celular. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, toda essa estrutura verde que está envolvendo a célula, ela não é a membrana plasmática. Ela é uma estrutura exterior à membrana plasmática que envolve a membrana e que é formada por celulose. Então, a parede celular vegetal é diferente da parede celular bacteriana que nós vimos nas células procarióticas. Essa parede celular das células vegetais, ela é rígida, espessa, então ela protege a célula, dá o seu formato e também evita que essa célula perca muita água. Porque uma célula vegetal que sofre uma perda de água muito grande, ela tem grandes prejuízos no seu principal processo, que é a fotossíntese. Uma das organelas adicionais que as células vegetais têm são os cloroplastos, que são organelas responsáveis pela ocorrência da fotossíntese. Então, são organelas que têm pigmentos fotossintéticos, um exemplo deles é a clorofila, que confere a cor verde aos vegetais e também permite a ocorrência desse processo fotossintético. Como última organela a ser mencionada como diferenças de células vegetais são os vacúolos. Então, os vacúolos, que são essas regiões que ocupam grande espaço dentro da célula vegetal, como vocês podem ver na imagem aí, essa região meio transparente, são regiões que armazenam substâncias. Então, eles podem armazenar água, podem armazenar produtos do metabolismo celular, como a fotossíntese e outros processos. Então, finalizamos aqui as nossas aulas sobre células. Quando vocês tiverem dúvida, voltem para esses vídeos, consultem o material escrito do roteiro de estudo e vocês têm aí durante a semana vários horários de monitoria para tirarem suas dúvidas. Então, por hoje é só. Tchau!